Bom, outro contexto que eu queria falar para vocês, quando eu estou falando aqui para os mid-pais, o mid-pais ele tem uma característica muito parecida com o mid principal. Tem dois sentimentos muito comuns, né, que costumam aparecer dependendo da forma que você foi criado, dependendo da forma que a sua mente está modelada. Tem dois sentimentos notoriamente que eu espero dos meus alunos. O primeiro é revolta. Por que me prepararam tão mal preparado ou por que eu cheguei nesse ponto? Então, nós vamos ver que isso tudo aí é uma questão de geração, é uma questão sistêmica e culpa, né? Por quê? Quando se eu estiver falando com você e você tem um filho bebê, é uma coisa. Você está se preparando, pegando um manual de como se preparar o seu filho para o século XXI. Para esse tsunami que é considerado essa década 2020 e 30. E se seu filho já tem mais de 14? E se você não criou um laço com ele, e eu vou ensinar muito isso aqui no Mid-Pais, como criar um laço depois dos 14 anos. Porque depois dos 14 anos, normalmente, aqueles pais que não criaram um laço, sem técnica, não conseguem criar mais um laço. E aí sentem o quê? Sentem culpa. Né? Então, esses dois sentimentos são muito fortes. E o que eu quero te dizer com isso aqui, para você entender? Qual é o conceito da cordilheira que eu tenho no MIDI? Inclusive, a minha história de vida, eu costumo contar usando uma cordilheira. A vida é cheia de altos e baixos mesmo. Aqui é onde entra a questão da resiliência. Aqui é onde que eu ressignifiquei o sofrimento. Se você parar para olhar, não existe história, não existe vida sem sofrimento. O sofrimento é inerente a qualquer vida. Então, a ideia da cordilheira é para você olhar para frente. A ideia da cordilheira é para você ter um termo, uma forma didática de explicar para crianças, jovens e adolescentes que a vida é feita de altos e baixos. Não tem jeito. Né? Então, eu falo, a vida é uma grande cordilheira, onde vivemos uma jornada intercalada de altos e baixos. Então, eu costumo comparar muito a vida ao alpinismo. Eu acho o alpinismo um esporte que se aproxima muito da vida, né? E é isso, uma hora você está subindo, uma hora você está descendo. E por que eu gosto da cordilheira? Tem muitos autores que falam que gostam muito de comparar a vida com uma montanha. Por que eu gosto da cordilheira? Porque numa cordilheira, muitas vezes, olha o segundo boneco aí. Você chegou no topo e tem pessoas que param aí. Tem pessoas que passam a viver do passado. Você já chegou nesse topo e às vezes você está com a visão tão embaçada que você não percebeu que você está no topo da pior, da mais baixa montanha da sua cordilheira. Então a vida é seguir em frente. Às vezes, para você estar numa cordilheira, para você não passa automaticamente de uma montanha para outra, não. Às vezes eu falo isso muito com os jovens. Quando eu falo de trocar de profissão, é literalmente descer uma montanha inteira que você subiu, se requalificar para subir a próxima. E a próxima pode ter o dobro do tamanho e o dobro do desafio. Então, toda aquela experiência não é perdida. Então, às vezes o adolescente, eu sentia muito isso, às vezes no mid jovem, o adolescente me procurava muito angustiado. Então, quer dizer que tudo que eu aprendi eu vou perder? Eu falei, de jeito nenhum. Você perde, e aí eu adoro o conceito de Rubem Alves, eu acho fantástico, porque Rubem Alves tinha uma característica que eu achava sensacional, que ele falava do escorredor de macarrão. Ele comparava a educação a um escorredor de macarrão. Ele falava que educar é fazer uma grande macarronada. E o que é o conhecimento? O conhecimento é quando você vira macarronada dentro do escorredor de macarrão. Por quê? O que é o conhecimento? É o macarrão. E o que é o esquecimento? O que é aquele conteúdo que é chamado de conteúdo inerte? O que é o conteúdo inerte? Aquele que você não serve para nada, não serviu para nada, você decorou, fez uma prova, mas já não lembra dele mais. É a água que escorreu. Então a pergunta que faz, né, que a gente tem que fazer, é o que é aprender? O aprendido
é tudo aquilo que fica depois que o esquecimento fez seu trabalho. Olha que genial essa frase de Rubem Alves. O aprendido é tudo o que fica depois que o esquecimento fez seu trabalho. Então, o que eu falei, o macarrão que fica, eu falo isso muito para os meus filhos e falo para os adolescentes. Quando vocês descobrirem que irão ter que trocar de montanha, e vocês terão que trocar de montanha 5 vezes, não entrem em desespero. Primeiro, tem que ressignificar. Quem disse que você descer uma montanha é uma derrota? Quem disse que você descer uma montanha é porque você foi ruim? Valeu o esforço daquela primeira montanha, mas aquela primeira montanha ficou para trás. Agora chegou o momento da gente subir a segunda montanha. Então você vai pegar todo esse conteúdo, ressignificar ele, aí entra a grande competência de estudar e criar um novo contexto de aprendizado. Mas que novo contexto é esse, Ivan? Um novo contexto com aquilo que você já sabia. Com aquela experiência que você adquiriu subindo a primeira montanha. Então você ressignifica e se prepara, aí tem que buscar novos conhecimentos, para você somar a experiência adquirida para você se preparar para subir a segunda montanha. Outro conceito que eu trabalho no MID é o trem da vida. Esses anos trabalhando vários pais, como eu falei para vocês, os 2 sentimentos mais difíceis que eu tenho que administrar é a culpa, aqueles pais que, por exemplo, já têm filhos adolescentes e sabem da dificuldade, outros atritos, outros contatos, que o MID trabalha muito seu eu interior. O que eu costumo dizer para os alunos? Imagina que a vida é um trem, e você embarcou nesse trem da vida numa cordilheira. A única dúvida que você está no trem da vida, eu não tenho dúvida. A pergunta é se você está na cordilheira que você escolheu. Então, por que eu gosto de comparar o trem à vida? Porque o trem, você escolhe a forma de viajar nele. Então, a maioria das pessoas, mas a maioria esmagadora, escolhe viajar olhando para trás. Quem viaja olhando para trás tem uma característica, que é fazer a pergunta, o que eu posso esperar da vida? Imagina que você está subindo a sua cordilheira, você chega num determinado topo, descobre que você tem que descer. Você cometeu o erro de enxergar uma montanha da cordilheira como a cordilheira inteira. Então você quer viver daquele momento, daquele gosto, daquele prazer que você tinha no topo. Ao invés de você olhar que tem que seguir para frente, você tem que descer, tem que reconstruir tudo isso. Então, o que eu falo para todos meus alunos, viajem no trem da vida olhando para frente, porque aquele que viaja olhando para trás, geralmente, principalmente com a aprendizagem socioemocional, sofre muito. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque todo esse processo ele é regido por uma lei que, para mim, é a maior lei do universo, que é a lei da causa e efeito, né? Então, ela no passado, ela tem uma característica. Por que a lei da causa e efeito, para mim, é a lei mais perfeita que tem? Porque ela é a única que opera simultaneamente o passado, o presente e o futuro. Não existe outra lei que opera simultaneamente as 3 dimensões. Por exemplo, no passado, causas são imutáveis. Seja lá o que nós fizemos, seja lá os erros que nós cometemos com os nossos filhos, os erros que nós cometemos com a vida, erros que cometeram com a gente, essa causa é imutável. Isso não tem mais como mexer. O segundo são efeitos imutáveis. Tem efeitos que não tem mais como voltar atrás. Eles simplesmente aconteceram. Então eu chamo de efeitos imutáveis. E tem o efeito mutável. O efeito mutável é a única justificativa que tem para olhar para o passado e fazer uma reflexão. O que ainda dá para eu mudar? O que eu gostaria de mudar do que eu deixei como efeito do passado? Ou seja, vamos supor, você não criou uma relação sólida, você teve a oportunidade de criar uma relação sólida com seu filho. Quando ele era, vamos dizer, jovem, na linha que eu chamo da janela mágica, de 9 a 13. Você não criou a relação,
Não existe essa relação. Esta causa é imutável. Não tem como eu voltar o seu filho aos 9 anos para você construir. O efeito é mutável. Esse efeito não é imutável. E isso que me torna tão otimista. Então, se você parar de viajar no trem da vida, olhando para trás, falar, não, eu vou mudar esse processo. Eu vou transformar esse efeito. E no presente, né? E quem viaja olhando para frente? Primeira causa, a intenção. Tudo que manda na lei de causa e efeito é a intenção. Qual a verdadeira intenção atrás dessa ação? O que você realmente busca? Então, por que o presente recebeu o nome de um presente? Porque você tem condições de definir a cada segundo da sua vida os efeitos que você quer viver no futuro. Se você quer entender o que vai ser seu futuro, olhe para o seu presente. Os efeitos que você vive hoje, não tenha dúvida, são consequências das causas do passado. Agora, se você vai repetir isso, se você tiver fazendo, né, as mesmas causas do passado, os efeitos, você já definiu o seu futuro. Então, se você começar a vigiar a intenção, eu vou trabalhar muito isso em você, quando eu vou te ensinar a como dominar a mente. Por que é importante? Por 2 motivos. Todas as vezes que você for relacionar com uma criança, vocês dois, tanto você como adulto ou como a criança, devem estar no 3º nível da mente. Então, eu vou ensinar muito como lidar com a mente para vocês. Então, a intenção ela é um presente, porque a partir da hora que você vigia a intenção, você vigiou a causa. Se a intenção é positiva, se a causa for positiva, você vai gerar efeito positivo. E no presente, a gente tem o que a gente chama de efeito latente. E o que é o efeito latente? O efeito latente é aquele que ele está dormindo. Ele é um efeito que ainda não manifestou na sua vida. Por exemplo, ele pode estar vindo da sua infância. E o que é pior, ele não se manifestou normalmente, e aí vocês vão entender um conceito chamado efeito Y. 64% dos divórcios que acontecem no mundo acontecem depois do primeiro filho. Deixa eu te contar uma coisa. Todas as vezes que eu vejo um dado, uma informação assim muito agressiva, muito gritante, eu falo não. Tem que ter uma explicação lógica. 64% é um percentual muito elevado. Então eu comecei a pesquisar por que os casais, quando separavam depois do primeiro filho. Então o que acontece? Duas pessoas que não eram... Quem casou não foi o pai e a mãe, foi o homem e a mulher. Então os efeitos latentes, a criança que tinha dentro do seu inconsciente e no inconsciente do seu cônjuge não tinha se manifestado ainda. Então esse efeito que pode viajar décadas silenciosamente em você é chamado de efeito latente. Então hoje, agora, assistindo essa aula, você tem uma causa, você está assistindo essa aula por um motivo, você está gerando uma causa positiva, você tem um efeito latente que você pode conectar e tem um efeito manifesto. O efeito manifesto é aquilo que você já está sentindo na pele. O que você realmente está sentindo é o efeito manifesto. Então, no trem da vida, ele não para. Foca a jornada e não foca a chegada. Acredita. E foi com esse conceito que nasce a psicologia positiva. A felicidade nunca estará na chegada. Ela está na jornada. Por quê? Porque a chegada talvez não chegue. Talvez a estação que você tanto sonha, você não vai chegar. No MID avançado, que eu trabalho propósito de vida, visão de futuro, eu costumo ensinar para os alunos. A visão, ela não é uma meta. Ela só é uma direção que te diz, eu estou na cordilheira certa. Eu estou na direção certa. Então, o que você tem que parar aí para pensar é isso mesmo. O trem da vida, ele anda durante a cordilheira em vários túneis. E tem túneis que são extremamente sufocantes.
É aquela hora, como aqui você está vendo no vídeo, assim, dá a impressão que tudo escureceu, que tudo deu errado. As pessoas têm muita pressa, e aí entra o processo de resiliência, aí entra o processo de lidar com a frustração, né? O trem não para. Então, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: você pode até nunca ter percebido, mas todo dia, à meia-noite, você recebe um presente, 86.400 presentes em um dia só, que são 86.400 segundos. Esse é o presente que você recebe todo dia à meia-noite. A pergunta que a vida está esperando de você. Essa lógica de inverter essa pergunta, o que eu posso esperar da vida? Você está olhando para trás. Você está na cordilheira olhando para trás. Experimenta inverter essa pergunta. O que a vida espera de mim? Qual é a lógica que tem nós estarmos vivos, aqui, agora, e de repente para nada, por pura coincidência? Então, esse é um processo, inclusive, que se você quiser encontrar a origem dessas perguntas, ela vem de um livro chamado Em Busca de um Sentido. O autor é o Viktor Frankl. Ele foi um médico judeu que passou por 5 campos de concentração, viu toda a família morrer no primeiro dia e perguntaram um dia para ele como é que você conseguia isso. E ele falou: todos os dias eu fazia essa pergunta, por que eu fiquei? O que a vida ainda espera de mim? Ou seja, ele viajou 5 anos no trem da vida, dentro de um campo de concentração, olhando para frente, saiu de lá e montou a logoterapia. Então eu quero falar de um conceito para vocês, muito importante. Nesse momento, quando a gente percebe que pode ter passado 1 década, 2 décadas olhando para trás, 1 década na vida de um brasileiro, em média, ela representa 12,5% da sua vida. Então eu vou te fazer uma pergunta. Aonde você estava 10 anos atrás? Olha só, 10 anos não é tão difícil de retornar assim. Imagina onde eu estava há 10 anos. Hoje, representa o que você sonhava? Ou você foi parte da maioria esmagadora que viajou totalmente no piloto automático? Então, a minha sugestão e a minha proposta, eu faço isso para os meus alunos, não cometa isso com mais 1 década, né? Olhe para frente, repense, planeje a sua vida. Então, quando vier essa sensação de culpa, de revolta, quando você olhar para uma dor, esse conceito dos 8 ventos, talvez nenhum conceito me ajudou a ressignificar a palavra sofrimento como esse conceito. Esse conceito nasceu no Japão em 1272 d.C. Um discípulo perdeu 2 filhos no mesmo dia na guerra. E eram os 2 filhos únicos. E esse discípulo manda uma carta para o mestre dele dizendo que não existia mais uma razão de viver, né? Como é que alguém poderia encontrar uma razão de viver perdendo 2 filhos no mesmo dia? E o mestre respondeu para ele: tudo na vida depende de como você encara o fato. Existem 4 ventos, existem 8 ventos que sopram na nossa vida. 4 são favoráveis: a prosperidade, a honra, o elogio e o prazer. Ou seja, todas as vezes que esses 4 ventos sopram, nós temos uma sensação muito boa. Existem 4 ventos que são desfavoráveis. O declínio, né? Principalmente, por que eu estou falando muito dos 8 ventos? Às vezes eu estou conversando com adultos, com jovens, com crianças, e eles chegam à conclusão que tem que descer de uma montanha. Tem que ir para a estaca zero, tem que ir para o pé da cordilheira para recomeçar o processo. E eles enxergam isso como um declínio. Analisando a minha história de vida, a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida foi o declínio. A partir da hora que aconteceu o declínio, é que eu descobri o propósito da minha vida, o porquê, um significado, um sentido de eu viver. Então, o primeiro vento é o declínio, o segundo é a desonra, o terceiro é a crítica e o quarto é a dor. Mas essa teoria, na verdade, explica que não existe nenhum vento desfavorável. Os 8 ventos são favoráveis. Não existe vento desfavorável. Tudo é a forma como você encara a vida.
Às vezes nós estamos passando agora por um túnel. Dentro do nosso trem, na nossa cordilheira, você olha e fala, por que eu estou na escuridão? Mas acredita, tem um propósito. Tudo acontece para te mostrar. Muitas vezes, quantos sinais nós recebemos da intuição que nós estamos no caminho errado? Que nós estamos na cordilheira errada. E aí nós não damos ouvidos. Então, você tem que aprender que o declínio, a desonra, a crítica, a dor, eles ensinam demais. Eles são grandes professores. Quantas pessoas, quando eu conheci essa teoria, eu fiquei pensando, eram pessoas simples, que quando conheceram a prosperidade, destruíram a vida delas. Por exemplo, eu conheci eu tive um sócio, uma época, que ele era um cara muito humilde. E ele, sem querer, ganhou muito dinheiro. A partir do dia que ele ganhou dinheiro, ele destruiu tudo. Tudo que ele tinha na vida. Destruiu a família, tudo. Desuniu todo mundo. E ele acabou não resistindo e suicidando. Então eu pergunto, será que aquele $1 milhão que ele ganhou era realmente um vento favorável? Será que a prosperidade deu a ele o que ele queria? Você enxerga que a prosperidade nem sempre é favorável? O que eu conheço de pessoas que, por causa de honra, cargos que assumem, né, destrói muita vida. Então, se você tem que preparar, e assim que eu educo muito, assim que é a minha conversa muito com criança, não existe vento desfavorável. Então, uma forma de eu abordar uma criança é o seguinte, meus filhos às vezes chegam, eu tenho um filho de 10 anos, ele chega da escola muito chateado. A primeira pergunta que eu faço para ele sempre, onde está o vento favorável? Onde você enxergou o vento favorável? Né? Qual é o vento favorável nesse processo? Esta experiência que você viveu hoje, que você está dizendo que foi ruim, ela te ensinou alguma coisa. Então, em vez de julgar o amigo, vamos separar as pessoas do comportamento, porque ninguém faz mal a ninguém. Nós temos problemas não com pessoas, mas com comportamentos. Algumas pessoas adotam comportamentos que nós não concordamos, e aí elas talvez passam a não dividir os nossos valores e acaba que nós nos afastamos dela. Então a pergunta é, qual o ensinamento que ficou para você desse momento, às vezes de um declínio, de uma desonra, de uma crítica, de uma dor? Então, é desta forma que eu venho ressignificando o sofrimento. Agora, nós passamos por momentos difíceis e a forma que eu estou encarando sempre, eu estou lidando com o momento, ajudando o meu filho a lidar com um momento difícil, que é uma perda, né, de uma pessoa querida, sempre perguntando para ele, a vida está mostrando algo para a gente. Não existe vento desfavorável. Então, todos os ventos são nossos mestres e eles são favoráveis. Às vezes, você não tem condição de enxergar. Tem um discurso que vale muito a pena vocês assistirem, um discurso do Steve Jobs, que está no YouTube, e é simples, se você botar no Google, é o primeiro que vem, Steve Jobs, em formatura em Stanford. Ele faz um discurso muito legal, onde ele fala, não se liga pontos no presente. O que ele quis dizer com isso? É impossível entender por que eu estou passando uma determinada coisa negativa hoje. Mas eu te garanto, lá na frente, quando você estiver lá no futuro, você vai olhar e falar, agora eu entendi por que eu passei por aquilo. E muitas vezes, mais do que isso, você vai agradecer, você fala, ainda bem que aquilo aconteceu comigo. Porque eu poderia ter sido, eu estava num caminho totalmente ruim. Então, eu falei da lei no passado, né, no presente e no futuro. Essa aqui, eu confesso para vocês que me pegou. Porque quando eu estava acessando esse conhecimento todo, que é um conhecimento oriental, como assim existe causa no futuro se eu não fiz ainda? E isso é a base do nosso pensamento, tá? A causa inerente. O que é a causa inerente? Existe dentro de você características inerentes.
já estão na sua personalidade, já fazem parte do seu inconsciente. Então, a causa já está pronta, ela só não gerou efeito ainda. Então, se você traz da sua cadeia hereditária, ou por algum motivo, você traz uma série de preconceitos no seu inconsciente, o que você acha que vai aparecer na sua vida daqui para frente? É uma questão de oportunidade. Eu costumo dizer, a própria desonestidade pode ser uma causa inerente que ficou dormindo. Então, no futuro, existem duas coisas para o dia de amanhã. Estou falando para você, não estou falando daqui a um ano, não, estou falando de amanhã. Uma causa inerente tem algo que é inerente à sua personalidade e irá se manifestar. E existem efeitos latentes, coisas que você fez no passado e que as causas ainda não surgiram. Então é assim que nós trabalhamos o trem da vida. E tudo isso que eu te falei, porque quando o assunto é educar filhos, é muito comum surgir revolta de coisas que nós herdamos, que não nos pertencem, e culpa pelo que nós fizemos. Então, aquilo que eu falo, vira o banco para frente. Eu costumo dizer que o meu principal objetivo no MIT é convencer os alunos a virar o banco para frente. Não adianta mais olhar para trás. Por quê? Porque causa no passado é imutável. O que vale a pena agora é olhar para frente. Por quê? Olhando para frente, você está vigiando a causa do presente, que é a sua intenção, e você ainda pode estar descobrindo que existem causas inerentes que são extremamente negativas, como também tem causas inerentes que você nem percebia que é extremamente positivo. Então, por que eu acredito que você está assistindo essa aula? Primeiro, talvez você seja um jovem, né? Jovens que planejam ser pais e querem se preparar para esse desafio, evitando percalços que as gerações anteriores enfrentaram para criá-los. Eu costumo dizer, eu tenho 52 anos, quando eu vou contar a história para os meus filhos, que a única banco de dados que eu tinha em casa era uma enciclopédia chamada Delta, e porque os ricos era a Barça, né? A classe média era Delta. A única informação que eu tinha... Gente, não existia informação. A ciência estava rastejando sobre essa questão de... Não existia nem o conceito socioemocional. Então, a geração que nos criou, a geração que me criou, e eu vou dizer que talvez a geração toda anterior à minha, os pais não foram preparados. A ser pai é um desafio muito grande. Então, eu imagino que muitos pais estão aqui nessa busca. Principalmente pais em busca de relacionamento poderoso com uma criança que se torna adolescente e depois adulta. O que eu percebo? Qual é a maior dor para mim de pais? Quando percebem, na fase adulta, geralmente ali no final da adolescência, que não construíram nenhuma relação com os filhos. E aí eu vou te dizer uma coisa, você vai aprender aqui no curso. Emoção é uma coisa, sentimento é outra completamente diferente, e pensamento e comportamento. Isso chama universo do emocional. Essas quatro coisas andam juntos. Esses quatro elementos, eles estão juntos. Emoção não são controláveis. Então, amor deriva de uma emoção. Amizade deriva de emoções. Como é, então, por exemplo, e é a hora, inclusive, que muitas pessoas sofrem quando estão fazendo o curso, e mesmo antes do curso, porque fala assim, eu não consigo gostar da minha mãe, por exemplo, não consigo gostar do meu pai. Isso é normal. Por que é normal? Porque depende de conquista. Gente, relacionamento é uma mão dupla. E é uma mão dupla construída em cima de emoções. E emoções não são controláveis. Não existe emoção volitiva. Ninguém tem uma vontade sobre uma emoção. Não existe isso. Se você sente uma emoção, ela é totalmente involuntária. Então, qual que é a maior dor que eu encontro dos pais? Quando eles olham para um filho adulto e descobrem, eu não construí uma relação.
E qual é a dificuldade? E geralmente isso acontece a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos, é uma mão dupla. Você não constrói uma relação com um adolescente depois dos 14 anos, se ele não quiser. Então, por isso que eu chamo de janela mágica. Óbvio que eu gostaria de ter acesso a esse conteúdo com a minha mulher grávida, na minha gravidez. Agora, existe a janela mágica, de 9 a 13, se consegue, os pais conseguem desenvolver habilidades socioemocionais nos filhos. A partir de 14 anos, o que eu recomendo, pais e filhos têm que desenvolver juntos, não tem jeito. É uma mão dupla. Você pode fazer o que você quiser, no inconsciente da criança não existe aquela relação. Para ela, não teve aqueles 5 chaves. Não tem as 5 chaves, a relação não existe. Pode até exigir por uma questão de dependência financeira, até pode existir uma relação por uma questão de medo, mas uma relação poderosa, que é considerada a falta dela, o quarto elemento da depressão, da adolescência, não cria mais. Então, a chave que eu digo para vocês é o seguinte: sonho. Você tem um filho antes dos 9 que você pode construir com todo esse conhecimento que eu estou te passando. Janela mágica. Ivan, perdi o time. Dá para transformar 100% de 9 a 13. Meu filho tem mais de 14. A chave virou. O que acontece aos 14 anos? O cérebro da criança, do jovem, ele começa a raciocinar idêntico a de um adulto. Então, para ele tem a capacidade de tomar a mesma decisão que você. Por isso que ele te desafia. O que tem? O pensamento deles, eles não têm linguagem. Então, o que eu explico? Até os 14 anos, o raciocínio é de um adulto, a mente não. Até porque o cérebro é o último órgão que se torna adulto, que é aos 21 anos. Então, enquanto aquela criança... Ela olha para você que é pai ou mãe dela e fala, eu sou que nem você, eu tenho capacidade de assumir minha vida. Ela começa a fazer isso aos 14 anos. A questão é que ela não tem linguagem. Se ela não tem linguagem, ela não tem pensamento, que é o que a gente chama de maturidade, experiência de vida. Mas cientificamente é simples. Ela não tem linguagem para pensar e tomar a decisão certa. Mas a capacidade de raciocinar é idêntica. Então, por isso que pais e filhos, a partir dos 14 anos, deveriam trabalhar as habilidades socioemocionais juntos. Bom, outro problema que eu enfrento é uma parte grande dos meus alunos, que pode ser seu caso, pais separados que precisam alinhar a educação que estão dando aos seus filhos. Talvez tenha sido um dos maiores desafios nos meus últimos 5 anos. Por quê? Porque um dos pais resolve buscar esse conhecimento. Aprofunda violentamente nos conceitos da aprendizagem socioemocional. O outro não acredita. E agora? Existe solução? Existe. Então, eu vou te ensinar como lidar com um jovem, com um adolescente, com uma criança, quando um dos lados não quer usar todo esse conhecimento da aprendizagem socioemocional. Então, eu imagino que existem pais que procuram esse curso e são separados e têm um desafio muito grande. Qual é o desafio? Eu acredito que eu tenho que ir para a esquerda e o meu cônjuge acredita que tem que ir para a direita. E aí? Agora você imagina, se coloca no lugar de uma criança, de um jovem, de um adolescente. O jovem ele já começa, que a gente usa, ele é muito sagaz. Ele percebe, a cada assunto e a cada pauta, ele tem qual dos dois ele procura. Agora, você imagina educar uma criança onde um acredita que tem que ir para o A e o outro acredita que tem que ir para o Z. Então, isso acontece muito aqui. Bom, esse aqui, eu vou abordar muito esse tema com profundidade. Mulheres que, sem perceber, estão com a saúde mental prejudicada sob o que Harvard chamou de carga mental. Quando a mente não suporta a pressão social de ser mãe, mulher, esposa, dona de casa e profissional ao mesmo tempo.
Por quê? A carga mental é aquilo que eu falei. Esse estudo, a Universidade de Harvard está acompanhando 153 países. 153 países. Eu vou dar uma dica para vocês. Essa publicação é de outubro de 2019. Nesses 153 países, na última década, só um item teve uma evolução muito grande. Educação. A mulher está tendo acesso a uma formação do mesmo nível com o homem. No caso do Brasil, eu até assustei com esse dado, 57% dos diplomas superiores são de mulheres. E quantos por cento dos cargos de chefia e liderança uma mulher tem no Brasil? 29%. Então elas detêm 57% da formação, mas só 29% dos cargos que elas se formaram para isso. Então, o que está acontecendo? A mulher foi para o mercado com toda a vontade, só que no inconsciente, e aí nós estamos falando de um inconsciente milenar, de milhões de anos, a mãe é a mãe. A mãe é que está em o papel do amor incondicional. Ela tem, muitas vezes, que se cuidar, tem que ter a vida de mulher. Às vezes é casada, tem que e nos modelos mentais de esposa. É a dona da casa, ela que cuida. Então diz que no melhor país, que é a Dinamarca, no melhor país, a mulher hoje, 2019, ela exerce 2 vezes mais trabalho invisível que o homem. E eu falei para vocês, o que é o trabalho invisível? O trabalho não valorizado, não remunerado e não reconhecido. No melhor país, que é a Dinamarca, o homem trabalha metade, a mulher trabalha o dobro. Então, essa sobrecarga, a mente da mulher, quando ela vai trabalhar, ela está pensando no problema do filho, na escola do filho, no dever, no que ele está passando na escola, no médico que ela tem que marcar, no que ela tem que preparar para o almoço, na rotina da tarde, tudo. E aí ela entra, ela exige o que a gente chama carga mental, ela exige mais que a mente suporta. E essa é a explicação científica que eles encontraram para que as mulheres apresentem 153% mais distúrbio emocional do que o homem. Bom, depois, existem pais de jovens e adolescentes que formam o topo da pirâmide. Muitas pessoas que procuram o Mid-Pais, eles estão com um problema sério. Perderam o controle. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes quando eu falo que existe uma chave que irá virar aos 14 anos, o terceiro setênio, que é de 14 a 21 anos, ele é conflituoso e complexo em qualquer lugar do mundo. Não interessa a raça, não interessa se oriental, se ocidental, ele é um problema. E aí muitos pais estão buscando respostas de uma forma errada. Não tem como terceirizar essa solução. Apesar que muitos pais estão tentando terceirizar, né, para médico, para terapeutas, que eles precisam de apoio. Como eu falei, está até no 5º elemento lá. Né? Busque apoio. Mas você não pode achar que o apoio vai resolver o teu problema. Lembra, um psicólogo, um bom terapeuta, um bom psiquiatra, uma boa escola, um bom mentor para o seu filho, ele vai te auxiliar. Ele não vai ser pai. E o que muitos pais estão fazendo é o seguinte, eu entrego o pacote, porque é assim que eu vejo, eu entrego um pacote na escola e eu quero que devolva ele pronto. Educado, formado, disciplinado. Gente, escola não é clínica de adestramento, não. A escola ela tem que dar uma formação e reforçar os valores do seu filho. Agora, o complemento está no jogo entre a escola. Ó, o segredo, e eu vou mostrar isso para vocês, que isso aí eu posso citar N cases mundialmente reconhecidos, o segredo é a fusão. O segredo é quando você encontra uma escola que realmente reforça os valores do pai. E você sabe por que eu digo que é raro? Vou te dizer por quê. Porque se eu te perguntar agora quais são os seus valores, quais valores você está passando para o seu filho, mas eu quero detalhes, eu quero quais valores, como você passa e qual a tradução deles, você não vai saber me responder. Então eu te pergunto, se você não sabe responder quais são os seus valores,
Como é que você diz que está passando bons valores para os seus filhos? E pior, como é que você diz que escolheu uma escola baseada na ideia que ela está reforçando seus valores, se você não sabe quais são os seus valores? Olha como a gente trabalha de forma incoerente na educação dos nossos filhos. A outra coisa, avós, que passaram de um papel de coadjuvante para protagonista na educação dos seus netos. Por quê? Porque até então, até a geração da minha mãe, o trabalho da mulher era esse trabalho ingrato, esse trabalho invisível, não remunerado, esse trabalho que eles falam que no melhor país do mundo, que é a Dinamarca, a mulher faz 2 vezes mais que o homem. E então a mulher, ela tinha um papel, uma influência muito grande sobre os filhos. Hoje ela foi ao mercado. Ao ir ao mercado, ela levou com ela inconscientemente a mãe. Então os avós que antes tinham aquele papel de receber neto, né, do acolher, hoje os avós estão ajudando. E aí esse é para mim uma coisa extremamente boa e ruim. Por quê? Porque os erros que nossos pais cometeram conosco, eles irão cometer com nossos filhos. Não tenho dúvida, não tem como. Né? A mente, Einstein fala uma frase que eu adoro. A mente que te trouxe até esse buraco não vai te tirar daqui. Se a mente que te programou a sua te colocou aqui, como é que você quer que essa mente tire a do seu filho? Então a chance de repetir o processo, e o que eu acho lindo, eu acho bacana, eu vejo direto acontecendo, são avós que procuram o MIDI. Eu acho isso extremamente bacana. E quando eu troco ideias com esses avós, eles falam, eu estou aqui me preparando para ser para os meus netos o que eu não tive oportunidade de ser com meus filhos. E acreditem, eu falo para muitas pessoas, olha o trem da vida para frente, às vezes você está olhando para trás, cheio de revolta e culpa, o que seus pais te passaram. O que você nunca parou para pensar é que antes deles vieram outros. Isso é uma sequência. E muitas vezes o que eles estão falando é a pura verdade. A palavra a palavra-chave aqui é oportunidade. Eu pergunto, será que seus pais tiveram oportunidade de acessar um conhecimento como esse para não errar com você? E olha que coisa incrível, muitos deles estão buscando esse conhecimento para te ajudar com seus filhos. Então esse é o outro caso. E professores e profissionais de educação em busca de dominar o currículo da educação 4.0. Eu vou dizer para vocês, eu tenho uma ligação muito forte com a educação. Eu tenho uma visão extremamente otimista. Eu vejo, não que eu tenha uma visão otimista sobre políticas educacionais. Essa eu tenho uma visão extremamente pessimista. Mas eu tenho uma visão otimista sobre a vontade de fazer a escola dar certo, por parte de professores, diretores. Eles são verdadeiros guerreiros. Tem, como toda profissão tem, os seus desvios. Mas a massa, o geral, a maioria, quer fazer dar certo. A questão é que eles estão recebendo jovens que acessam a informação da 4ª Revolução Industrial e vão assistir o conteúdo que estão preparando eles para o século XIX. Isso não pode dar certo. Esse formato não vai dar certo. Como é que eu mando uma criança super estimulada para a escola, aonde... Né? Imagina a diferença de uma criança que vê um documentário todo dia e assistir uma aula de um professor ainda de costas. Hoje, né, depois nós passamos pela pandemia, isso ficou claro. Como é que vocês querem que uma criança tenha interesse em assistir uma aula EAD, uma aula online, tendo a qualidade de som, imagem e conteúdo que ela tem no telefone dela, no iPad dela? Então, o professor, ser professor, se tornou um desafio muito grande. Então, eu vejo muitos guerreiros, muitos professores, muitas pessoas que lidam com jovens em busca dessa educação 4.0.